numa provocação bastante incisiva, ele disse certa vez: matem os comentaristas. E aqui ele se referia aos comentaristas da Bíblia mesmo. E ele continua: a teologia cristã é a maravilhosa invenção da igreja para se defender contra a Bíblia, para que possamos continuar sendo bons cristãos sem que a Bíblia se aproxime muito de nós. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sim, é terrível até mesmo estar a sós com o Novo Testamento. Isso é especialmente verdadeiro nessa epístola que nós estamos expondo nesses domingos. Porque as epístolas pastorais, especialmente essa, mais especialmente ainda nesse trecho que a gente leu, toca em assuntos delicados e assuntos eminentemente práticos. Ou seja, são assuntos que impõem a nós uma desconfortável e necessária mudança de pensamento e de atitude. Seja por contrariar os valores da sociedade na qual a gente vive, seja por, como disse, exigir de nós uma mudança, seja de pensamento ou seja de atitude. Uma mudança a qual muitas vezes nós não queremos fazer. Paulo faz afirmações nessa epístola que são realmente muito desconfortáveis. No domingo passado, por exemplo, no capítulo 2, ali no final, ele faz afirmações delicadas sobre a missão e a posição da mulher. Uma afirmação que certamente não é coerente com os valores do mundo secular no qual nós vivemos. Só nessa leitura de hoje, se vocês atentaram, nós vamos tocar no delicado tema da riqueza e nas duras exortações que a Bíblia inteira faz aos ricos. Mas não para por aí. Eu acho que ainda mais delicado do que falar dos pecados pertinentes à riqueza, esse texto aqui, se vocês repararam, também traz algumas responsabilidades àqueles desamparados que vivem à custa da igreja. Ou seja, ela fala também das responsabilidades do pobre. Ela traz exortações aos empregados e empregados em condição de trabalho bastante desfavorável. Ela traz exortação aos presbíteros, mas traz também exortação às ovelhas e as responsabilidades das ovelhas para com os seus presbíteros. Traz também responsabilidades às viúvas desamparadas, ou seja, aqui ninguém passa batido. Então, em diversos momentos nessa passagem, a gente vai sentir essa tentação de nos defendermos contra a Bíblia. Não é bem assim, isso é cultural, isso é para aquele contexto, e por aí vai. Naquele esforço, como disse Kierkegaard, de não permitir que a Bíblia se aproxime muito de nós. Irmãos, não é falta de fé, não é falta de piedade termos dificuldade com a Bíblia. Pelo contrário, isso é normal. Não é falta de fé ler um texto e pensar: isso aqui é difícil, eu não consigo entender. Isso aqui é difícil, eu realmente não consigo nem sequer concordar. Falta de fé é se recusar a se submeter à autoridade divina que o texto tem. Por isso, meus irmãos, a postura que a gente precisa ter é fazer todo o esforço possível para entender o que o texto tem a nos dizer, e ainda que não entendamos plenamente, e é fato que a gente dificilmente vai entender plenamente aquilo que Deus tem a nos dizer, a gente precisa obedecer. Porque Deus, ele se fecha aos orgulhosos, ele só se revela aos humildes. Antes de qualquer técnica de exegese, de hermenêutica, domínio de grego, de hebraico, de gramática, ou o que quer que seja, a primeira disposição que é preciso ter para se interpretar a Escritura é um coração disposto a se submeter e ouvir atentamente aquilo que Deus tem a nos dizer. Então, vamos começar expondo o primeiro bloco. Não vou ler tudo de novo, só algumas passagens. 1 Timóteo 4, versículo 6 até o final, versículo 16, que começa lá: expondo estas coisas aos irmãos. Paulo enfatiza aqui, em primeiro lugar, a matéria e a forma de um bom
presbítero, de um bom pastor, de um bom líder cristão. Versículo 11. Ordene estas coisas e ensine-as. Por pelo menos 3 vezes nessa passagem, Paulo exorta Timóteo a ensinar. Timóteo era um pastor ali daquela denominação, daquela comunidade. Pelo menos 3 vezes Paulo exorta, ensine. Isso quer dizer que a função essencial de um pastor é ensinar. O pastor é essencialmente um mestre. O pastor prudente precisa, portanto, considerar as coisas que são sumamente necessárias. Por isso, versículo 7, deve-se evitar as fábulas profanas e de velhas caducas. Velhas caducas, que essa expressão é engraçada, né? Mas é isso. E no capítulo 6, versículo 4, evitar o desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. Esse ensino precisa tomar uma determinada forma na vida concreta do ministro. Por isso, ele deve ser fruto de um exercício na piedade. A virtude da piedade é a virtude pela qual se dá o devido temor a Deus, a devida honra a Deus. E aqui a analogia com a atividade física é muito esclarecedora, é muito clara. Porque, meus irmãos, às vezes tem uma dificuldade de conciliar aquilo que na salvação e na santificação pertence a Deus e o esforço demandado de nós. Porque a gente sabe que, em última instância, a salvação e também a santificação, as boas dádivas, vêm de Deus. Nada bom pode vir de nós. No entanto, isso não prescinde da necessidade de esforço tal qual uma atividade física. E essa analogia é muito interessante. Por quê? Quando você quer entrar em forma, seja por estética, seja por saúde, você faz o quê? Você vai à academia, você tem um treino específico, você tem os dias certos para ir, você faz uma atividade física, um vôlei, um futebol, uma arte marcial, você tem um esforço e uma dedicação para crescer na sua competência física ou na sua habilidade marcial, de um esporte, o que quer que seja. Do contrário, se você dá uma bobeada de final de semana, já aparece o cinturão aqui, e você nem é campeão de boxe. Então você, na vida espiritual, não é diferente, você precisa se esforçar, você precisa se dedicar. Isso quer dizer que, meus irmãos, Deus não vai te pegar pela mão e falar: filho, vem cá, está na hora de você orar, está na hora de você ler sua Bíblia, está na hora de você separar do teu dinheiro para as ofertas da igreja, para as obras de caridade, está na hora de visitar a tua avó viúva, que você não visita há não sei quantos meses. Ele não vai fazer isso. E por isso que é necessário você ter na agenda um horário para você fazer o seu devocional. Porque se você não tem isso, o que acontece? Você faz dia sim, dia não, dia sim, 3 não. Uma dica prática que eu fiz com a minha esposa: a gente decidiu, depois de tanta instabilidade com o devocional, ler uma perguntinha do catecismo e fazer uma oração todo dia antes de dormir. É o mínimo. Pelo menos isso a gente faz. Se fizer mais, melhor. Então você precisa, como um atleta, ter disciplina espiritual. É importante você ter o seu horário com a sua família para fazer o seu devocional. É importante você ter um dia para fazer o seu jejum. É importante você controlar os seus gastos financeiros, porque senão não sobra para o dízimo, para as ofertas, para ajudar o irmão que precisa. É importante você colocar na sua agenda ali de ligar para a sua vovozinha viúva. Então a gente precisa se controlar, ter alguma disciplina para crescer na piedade. Então a genuína piedade precisa ser exercitada tal como um atleta. A piedade, diz o texto, tem promessa não só da vida futura, mas também da vida presente. Isto quer dizer que não só por meio dela a gente chega à salvação eterna, mas a gente é salvo de tantas mazelas, tantas dificuldades, tantos problemas, só em viver aquilo que Deus tem para nós. Porque Deus, na sua sabedoria, sabe muito melhor do que nós aquilo que é preciso para se ter uma vida bem-aventurada. A vida do pastor pesa sobre os ombros dele uma grande responsabilidade com as suas ovelhas. Mas você já parou para pensar que você, pai, pode ser instrumento de salvação para o seu filho, a depender da forma que você vive? Você, marido, pode ser instrumento de salvação, de santificação da sua esposa, a depender da forma que você vive?
A forma que a gente vive, irmãos, influencia o próximo. E nós podemos ser instrumento nas mãos de Deus, da sua graça, para levar à salvação ou levar à perdição. Na segunda passagem, os versículos 1 e 2 do capítulo 5, diz lá: não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs, com toda pureza. Então, assim como há uma forma na qual deve se manifestar o ensinamento doutrinário, há também uma forma na qual deve se dar a repreensão. E aqui, Paulo reconhece coisas muito elementares das dinâmicas sociais. Você não exorta todos da mesma maneira. Você não exorta um homem mais velho como você exorta um amigo. Você não exorta o seu pastor como você exorta um irmão. Então você precisa ter essa sabedoria para exortar cada um de acordo com a sua condição. Porque a correção, ela é um remédio, na maior parte das vezes amargo. E a depender da forma que você administra esse remédio, ele pode ser mais ou menos amargo. E as moças devem se exortar, repreender como a irmãs, com toda a pureza. Pureza aqui é na conotação sexual mesmo, com toda a castidade. Terceira passagem, vai do versículo 3 ao 16, ele vai falar sobre a honra às viúvas, trata em sentido geral da ação social na igreja. E é interessante porque a passagem estabelece a necessidade de alguns critérios para a destinação do auxílio social da igreja. E, especificamente, ela trata do problema das viúvas desamparadas. E por que viúva? Porque viúva naquela época era um dos principais grupos vulneráveis naquele contexto. Por analogia, a gente pode estender a qualquer grupo ou pessoa que esteja numa condição de desamparo ou vulnerabilidade na dependência do auxílio da igreja. E também fala do papel da família nesse auxílio. Então, a primeira coisa a se destacar é o papel da família como um elemento de proteção social. Versículo 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Veja, cada crente tem uma responsabilidade especial de cuidar dos seus, da sua família, da sua mãe, do seu irmão, do seu pai, da sua avó. E a gente não pode, esse texto é muito claro, transferir essa responsabilidade para a igreja, nem mesmo para o governo. Paulo fala que a viúva tem filho, tem neto. Então qual é o papel da igreja, do pastor? Neto, filho. Você é responsável, em primeiro lugar, por honrar a sua mãe ou a sua avó. Então a gente não pode transferir essa responsabilidade nem para a igreja, nem para o Estado, nem para o governo, porque nem o Estado nem a igreja podem usurpar o papel que é próprio da família. No máximo, eles agem de acordo com o chamado princípio da subsidiariedade, ou seja, trazendo subsídios para preservar a autonomia daquele núcleo familiar, quando necessário, uma intervenção pontual para suportar e para ajustar aquele vínculo. Como o caso aqui. Possivelmente, pode acontecer de uma mãe, de uma senhora ficar desamparada e os filhos, por negligência ou por não se darem conta, não repararem nisso. Não é papel da igreja assumir isso, é papel da igreja intervir na família e apontar aquela necessidade para que os responsáveis, filho, neto, assumam aquilo. Calvino lembra que a ingratidão com os nossos ancestrais é algo universalmente reconhecido como abominável. Porque essa é uma lição que a própria razão natural ela nos ensina. Esse dever de honra com os nossos antepassados, em especial pai e mãe,
é um dever que não aparece apenas nos 10 mandamentos, mas aparece em praticamente qualquer cultura da qual nós temos notícia, porque é matéria de lei natural, é matéria de afeição natural que o próprio Deus incrustou na ordem da criação. Então, se até os pagãos têm clareza quanto à necessidade desse valor, o que dizer de um cristão que negligencia a sua família? Aquele que não manifesta sequer os sentimentos mais básicos de humanidade não é outra coisa senão menos do que humano. Quanto maior o conhecimento de Deus, maior é a responsabilidade. De modo que aquele que, conhecendo a Deus, não cuida dos seus, porta-se de modo absolutamente perverso. Porta-se de modo que nem mesmo um animal selvagem ousaria se comportar. Por isso, essa desumanidade é desprezo a Deus e negação da fé. Por isso, Paulo nos diz que quem negligencia isso é pior do que o descrente. Mas Paulo também coloca restrições à caridade. O economista americano Thomas Sowell, ele, numa frase muito pertinente, ele diz que a primeira lei da economia é a lei da escassez. E a primeira lei da política é ignorar a primeira lei da economia. Por que isso é relevante? Porque no mundo real, meus irmãos, os recursos são escassos. E isso vale também para a igreja, que também é um órgão que tem política. A gente precisa fazer política no bom sentido para organizar os parcos recursos que a gente tem. E, infelizmente, pelo menos é assim depois da queda, os recursos são escassos. A gente não tem recurso para todo mundo. Então, por isso que ele fala que as viúvas mais jovens, por exemplo, são excluídas da lista de auxílio. Por quê? Porque elas ainda estão em plena idade produtiva. Então, qual é a orientação para elas? Que se casem, organizem bem a sua casa, cuidem dos seus filhos. Ou, no contexto atual, pode-se dizer, trabalhem. Se você tem condição, trabalha, não viva na dependência de ninguém, nem da igreja, nem do governo. E aquelas inscritas na lista de auxílio não devem receber o auxílio e ficar em casa fofocando. Devem ser conhecidas por todo tipo de boa obra. Ou seja, é preciso haver uma contraparte daquele que recebe. Então, se você recebe da igreja auxílio para o seu sustento, precisa seguir isso aqui também. Precisa servir com os seus dons, com o seu serviço, com as suas boas obras, lavar os pés aos santos, como diz aqui o texto. E há uma lição aqui para os desamparados. Não se acomodem na dependência alheia. Porque, versículo 13, essa dependência gera ócio, e o ócio gera tempo para fofoca, para indiscrição e outras inutilidades. Irmãos, depender de terceiros, depender da ajuda de um irmão, da igreja, ou de auxílio do governo, Bolsa Família, Auxílio Brasil, não é motivo de vergonha. Não tem nada de imoral nisso. Eu mesmo, em parte da minha vida, em momentos de dificuldade, dependi de ajuda de irmãos da igreja. Mas, se você se encontra nessa situação, deve ter a ciência de que os recursos que te ajudam são recursos escassos. E precisa ser imensamente grato e humilde pelo auxílio que recebe. E usar esse auxílio como meio de emancipação, e não de comodismo, e não de conformismo. Porque, Paulo diz isso claramente, se você se conforma com o auxílio da igreja, você sobrecarrega aqueles que te ajudam. Então você é viúva, sirva a igreja com as suas boas obras. Você é necessitado, recebe auxílio da igreja, não tem nada de errado nisso. Mas você precisa ter ciência de que teu auxílio vem dos escassos dízimos e ofertas, e por isso você precisa receber num espírito de gratidão e ser útil com os seus dons, com as suas habilidades, à igreja que tanto te ajuda. No mundo real, irmãos, as nossas abstrações e utopias precisam ceder espaço à realidade. E Paulo era alguém aqui organizando uma comunidade concreta, uma comunidade de gente real, com problemas, com dificuldades, com recursos escassos. Porque você pode pensar,
Mas Paulo não está sendo arbitrário? Por que só as viúvas acima de 60 anos poderiam receber ajuda? Quem é Paulo para falar que as viúvas mais jovens deveriam se casar? Isso não é arbitrário? E de fato a verdade é que sim, é arbitrário. Por que 60 anos e não 55? Porque, meus irmãos, no mundo real, a gente vai sempre precisar fazer escolhas duras. Escolhas que não são perfeitas. E Paulo é muito sábio nisso. Mais uma vez, os recursos são escassos. Na nossa igreja, que não é uma igreja de vastos recursos, a gente não pode ajudar todo mundo como a gente gostaria. Alguns não vão poder ser ajudados, infelizmente. A gente precisa ter mais e mais recursos para ajudar cada vez mais e melhor. Mas será sempre preciso ter critérios. E esses critérios nem sempre serão os melhores, nem sempre serão os ideais, mas precisarão ser feitos. Seria ótimo se a igreja pudesse auxiliar, sustentar todos os desamparados da melhor maneira possível, mas infelizmente a realidade se impõe e é preciso sempre critérios. Seguindo, dos versículos 17 ao final do capítulo 5, vai falar, texto, que devem ser merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, em especial aqueles que se dedicam à palavra e ao ensino. É nesse versículo aqui que a nossa denominação, para quem não sabe, Igreja Presbiteriana, faz a distinção entre presbíteros regentes e presbíteros docentes. Né? Que você deve saber que a Igreja Presbiteriana é liderada pelo conselho, no qual há presbíteros regentes e, no nosso caso, um presbítero docente, que a gente chama de pastor. O docente é aquele que se afadiga especialmente na palavra e no ensino. E a Escritura diz que esse deve ser considerado merecedor de dobrados honorários, pagamento, salário. É disso que a Bíblia está falando. O pastor que preside bem, que se dedica a esse púlpito, ao ensino da igreja, deve sim receber um bom, justo salário para sustentar a si e a sua família. Agora, e Paulo também institui alguns elementos de proteção ao presbítero contra o pecado de calúnia e maledicência. Alguém pode achar, isso está no versículo 19, não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Alguém pode estranhar esse privilégio que o presbítero tem? Mas o fato, irmãos, é que quando se está numa posição de autoridade, facilmente você se torna alvo de maledicência. Isso é universal. Filho reclama de pai, empregado reclama do patrão, cidadão reclama dos governantes, as ovelhas reclamam do pastor. Então, para evitar isso, Paulo estabelece alguns privilégios para proteger não a pessoa do pastor, mas o ofício do pastor, do presbítero. Mas qual é a ideia por trás disso? Evitar que o governante, o líder, tenha o exercício do seu ofício prejudicado, respondendo a processos frívolos, politicamente motivados ou injustos, que prejudiquem o exercício da sua função. E é por isso que a Escritura, sabiamente, coloca algumas prerrogativas especiais para proteger a figura do pastor. Não faça como Cã, não exponha a nudez do seu líder, do seu pai, não exponha, preserve. Por que isso? Diz Calvino, esse é um remédio necessário contra a malícia dos homens, porque ninguém é mais suscetível à maledicência do que pregadores piedosos. Um pregador fiel, que não hesita em dizer verdades muitas vezes incômodas, que não hesita em exortar. Esse mais facilmente, há diversos casos assim, é vítima de maledicência, porque é do interesse do nosso inimigo fazer cair em descrédito o ofício pastoral. Então, com seus ardis, ele semeia difamação, semeia calúnia, semeia maledicência, porque assim tira a autoridade do ofício pastoral e da doutrina sagrada de Deus. Então é isso que Satanás busca realizar, pois, citando Platão, Calvino diz, a multidão ela é maliciosa, inveja, se ressente daqueles que estão acima
delas. E acrescenta: quanto mais fiel for o pastor, mais será alvo da inveja e mais incisivos serão os ataques contra ele. Então, o que isso muda para nós? A gente precisa proteger o ofício do pastor. Prosseguindo, chegamos, enfim, ao capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm senhor crente, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensine e recomende estas coisas. Irmãos, essa passagem é uma passagem que tem alguma polêmica e mereceria um tratamento mais detido, coisa que a gente não tem tempo para fazer aqui. Nessas e outras passagens da Escritura, você vai ver menção à escravidão. Ou, tecnicamente, na Escritura, servidão. Né? E eu vou só tecer algumas poucas palavras. Em primeiro lugar, o foco principal do Evangelho não é, nem nunca foi, nenhum tipo de revolução social política. Jesus não veio interessado em reformar as estruturas do Estado romano ou o que quer que seja. Estruturas essas que eram muito opressoras e muito injustas, mas Jesus não apresentou grande preocupação com isso. Em segundo lugar, é bom saber que em nenhum lugar da Escritura é prescrito qualquer tipo de sistema escravagista como uma solução necessária ou mesmo ideal. Em terceiro lugar, o regime de servidão contido na Escritura, reconhecido e admitido na Escritura, não é semelhante às imagens de escravidão da nossa história. É bem distinto. Em quarto, não sendo o propósito principal do Evangelho a revolução social, a Bíblia é um livro realista. E sendo realista, reconhece que as sociedades têm organizações que muitas vezes não são justas, não são ideais, mas ela reconhece essas realidades e atua por meio dos indivíduos crentes para melhorá-la e mitigá-la da melhor maneira possível e viável. Em quinto lugar, a escravidão, ela sempre foi um regime universal em todas as sociedades de que se tem notícia. O que é inédito é a abolição da escravidão. A abolição da escravidão é uma exclusividade da Europa cristã. Tem um filme muito interessante para quem não viu, chamado Jornada pela Liberdade, que trata da vida de William Wilberforce, que foi um irmão crente, piedoso, que desistiu de ser pastor porque acreditava que na política poderia servir mais a Deus do que como ministro do Evangelho. E foi ele que, durante 27 anos, no parlamento britânico, lutou para abolir o regime da escravidão naquele país. E esse movimento, iniciado por William Wilberforce, repercutiu no abolicionismo brasileiro também. E por fim, a gente vê aqui que o trabalho do pastor envolve a aplicação das verdades bíblicas à realidade histórica e concreta da vida do crente. Porque aqui ele está falando o quê? De relação de trabalho. Então o pastor precisa também ruminar as verdades bíblicas e apresentar as realidades concretas da sua comunidade. E o que a gente pode aplicar para a gente aqui nessa passagem especial? A relação entre patrão e empregado. Muitas vezes você tem um patrão que não é dos melhores, que te trata mal, mas a recomendação bíblica é que não há espaço no coração do cristão para ressentimento e fomento à luta de classes. Sobretudo se o teu patrão for um crente, aí você deve tratá-lo ainda melhor e trabalhar ainda melhor, porque diz Paulo, não sou eu, fazendo assim você agradará a Deus. Versículos 3 a 21. Essa passagem aqui, acho que o centro dela, fala sobre os riscos daqueles que querem ficar ricos. Dinheiro, riqueza. Das três grandes áreas da tentação do ser humano, dinheiro, sexo e poder, eu penso que para nós hoje o dinheiro é a mais delicada, não o sexo. Talvez porque os pecados sexuais, embora tentadores, me parecem que são mais evidentes. Os pecados relacionados ao dinheiro são pecados mais sutis e subjetivos e, portanto, mais facilmente escondidos. Qual é o limite
que separa aquilo que é necessário do supérfluo. Qual o limite a partir do qual se torna pecado ajuntar tesouros nesta terra? Jesus advertiu quanto a isso. O que ele quer dizer? Você não pode ter uma reserva de emergência na sua poupança? Se pode, 3 salários, 6 salários, 100 salários, qual é o limite? Qual o limite para você gastar com bens materiais? Roupas, jantares, uma casa, um carro. Facilmente a gente ignora eventuais usos equivocados do dinheiro e justifica, não, mas eu preciso de um carro mais confortável. É pecado ter um carro? Certamente não. Eu tenho um. Mas você pode ter um carro popular? Sim. Você pode ter uma BMW, uma Ferrari, um Porsche? Qual é o limite? E por essas questões se torna muito mais delicado e perigoso os males inerentes ao dinheiro. E talvez não haja pecado apontado na Escritura contra o qual não façamos mais dessa estratégia que Kierkegaard apontou de tentar manter a Escritura longe de nós. Irmãos, eu gosto de fazer analogia do dinheiro, da riqueza, com a posse de uma arma de fogo, por exemplo. Pode ser um excelente instrumento de proteção da sua propriedade e da sua família, mas traz consigo riscos muito consideráveis e enorme responsabilidade também. De modo que talvez, para a maior parte das pessoas, seja melhor não ter uma arma de fogo em casa. E com a riqueza é a mesma coisa. A riqueza em si pode ser um instrumento excelente para se fazer o bem, mas pode ser um grande risco de morte, tal como uma arma de fogo. E se você tem uma arma de fogo, você precisa ter elementos para protegê-la, fazer manutenção constante, treinar constantemente para usar da forma devida, ter elementos de proteção para evitar o acesso de crianças ou mesmo de furto. Então a gente precisa ter constantes cuidados com a riqueza. São Basílio Magno, nos seus sermões em relação à pobreza, traz um princípio só que eu quero trazer aqui, sobre que pode nos ajudar a ter um bom uso da riqueza. E é simples. Ele se pergunta se nós estamos amando o próximo como a nós mesmos no uso da nossa riqueza, do nosso dinheiro. Porque na maior parte das vezes o que a gente faz? A gente nos dá do bom e do melhor. A gente janta nos melhores restaurantes e quando o nosso irmão precisa de algo a gente dá da quentinha ali da esquina ou da sobra da sua comida. A gente nos dá das melhores roupas, mas para o nosso irmão necessitado a gente dá daquela roupa velha rasgada. Ame o teu próximo como você ama a si mesmo, com o seu dinheiro. Difícil coisa é fazer isso, mas busque isso como o ideal. Se você dá do bom para si, não dá da sobra para o seu irmão necessitado. Faça bom uso desse recurso, porque isso é ser, versículo 18 do capítulo 6, isso é ser rico em boas obras e generoso em dar e pronto a repartir. Agora, só uma ressalva. Se a riqueza é perigosa, se o desejo de ser rico é perigoso, o desejo de trabalhar não é. Porque tem muita gente que, travestindo a preguiça ou a indisposição para o trabalho de piedade, de desprendimento material e de virtude, acaba negligenciando as suas responsabilidades com o trabalho. Diz a Bíblia, a mesma Bíblia, mais bem-aventurado é dar do que receber, e a gente precisa trabalhar para termos com que ajudar o próximo. Caminhando então para o final, versículos 11 a 21. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Fuja do apego à riqueza, fuja das discussões profanas de velhas caducas e busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Em suma, combata o bom combate. Cristo, meus irmãos, nos chama à guerra. Todas as orientações práticas nas epístolas pastorais têm como alvo e fundamento a salvação que Deus deseja chegar a nós. Então, o que nos é apontado aqui, irmãos, é o caminho das boas obras que Ele preparou
para aqueles que ele escolheu. Nessa passagem, a gente aprende o que Deus espera de nós em cada posição que nós nos encontramos na nossa vida. Há uma exortação, há uma orientação para qualquer posição na qual você se encontra. Seja você um presbítero ou uma ovelha, um líder ou um subordinado, um patrão ou um empregado, rico ou pobre, uma viúva desamparada, ou filho ou neto. O que Deus espera de você não é que você aguarde uma revelação sobrenatural sobre o que Ele espera da sua vida. O que Deus tem para você, que espera de você, não é necessariamente uma obra grandiosa de serviço missionário ou coisa do tipo, mas que você faça aquilo que Ele espera de você na sua condição, na sua realidade. Como filho, como presbítero, como ovelha, como empregado, como patrão, como rico, como pobre. Seja a sua condição favorável ou desfavorável. Se você é cristão, em resumo, combata o bom combate e viva a vida para a qual Cristo te salvou. E é essa vida para a qual Cristo nos chama, e é para isso que Cristo nos chamou, nos chamou e salvou, e é para isso, para essa vida que Cristo chama a todos aqueles que estão aqui ouvindo. Amém?